edificados nessa noite. E que as nossas vidas possam ser transformadas pelo amor do Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu creio que Deus vai mudar a nossa história nessa noite. Amém? Agradeço aos que estão visitando. Eu também confio no Senhor e sei que Ele nos atraiu a esse lugar. E Ele fará maravilhas no nosso meio. A palavra está com o Senhor, pastor Cleiton. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite, para que a gente poder estar ouvindo a palavra do Senhor e o que Deus tem para falar nos nossos corações. E eu queria já desde já convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Nós vamos ver a partir do versículo 1. Ok? Então, quando você abre, nós estamos trazendo assim alguma mensagem que falam respostas simples para questões profundas. Então, são respostas muitas vezes para as questões que muitas vezes nós homens nós dificultamos. Quando a resposta da palavra de Deus, a resposta do Evangelho é uma resposta bem simples que vai mudar a nossa vida, que vai mudar o nosso coração. Basta a gente receber a palavra do Senhor com fé. Amém? Então, nós vamos falar sobre as armadilhas do inimigo para nos tirar do plano de Deus para a nossa vida. Então, quando nós estávamos lá na casa do pastor, pregando pelo Facebook, a última mensagem que a gente estava falando falava sobre os planos de Deus. E os planos de Deus são planos eternos. E quando Deus criou o mundo, Ele estabeleceu um projeto, que é o plano de redenção da humanidade. O Senhor sabia que o homem, que Adão e Eva, eles iriam falhar na missão deles, eles iriam pecar, iriam ficar debaixo do pecado, iriam trazer toda essa maldição que a gente vê no mundo, que a gente vê na nossa sociedade. E Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, Ele planejou enviar seu Filho ao mundo. Por isso que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele vai dizer lá em João, capítulo 17, versículo 2, que a vida eterna é essa, que a gente conheça a Deus como único Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Então, Ele tem esse projeto. Então, quando Deus decidiu criar o mundo, Ele criou porque Ele amou. E como Ele amou, Ele enviou o seu Filho antes da fundação do mundo, que o cordeiro foi morto, Pedro vai dizer na sua epístola, lá de 1 Pedro, a partir do capítulo 1, que antes da fundação do mundo, Deus havia o quê? Preparado o cordeiro para que ele viesse. De maneira que o plano nosso, de salvação, que a criação que Deus decidiu criar, já foi um plano de redenção, o plano dele de graça, já foi algo, a manifestação da graça de Deus quando ele decidiu criar o mundo, mesmo sabendo que o homem iria pecar e iria falhar na sua missão. Então, Ele enviou o seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos ter vida. Então, esse plano de redenção, esse plano de salvação, eu vou chamar de que é um plano geral e específico para que todo homem creia em Jesus, porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso que quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, mas tem o quê? A vida eterna, a vida de Deus. Porque pela fé, no sacrifício de Jesus, na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, se fazendo uma audição para que a bênção de Deus chegasse na nossa vida. Então Deus decidiu amar. E por amor Ele enviou Jesus ao mundo. Então quando nós pensamos no amor de Deus, aí as pessoas falam, as pessoas vão para o inferno não porque nós somos pecadores,
só vão para o inferno porque rejeitam a salvação, rejeitam o amor de Deus. É como se você estivesse, né, lá no marzão, e aí o navio, ou o barco que você está, ele começa, né, a ter problemas, começa a ameaçar que vai afundar, e você sente que está afundando, e chega alguém no outro barco para te salvar, segura aí o salva-vida. E aí você vai dizer o seguinte: não, eu não quero, porque eu sei nadar, eu não preciso. E é isso que a gente está vendo no mundo, gente. O homem está confiando na sua própria, né, sabedoria, no seu próprio poder, confiando na sua tecnologia, confiando na sua ciência, confiando, né, no seu poder de realizar e de fazer as coisas, mas o que a gente vê é cada vez mais o que? A degradação, né, do meio ambiente, a destruição do meio ambiente, a destruição, né, da família, cada vez mais essa habilidade do homem criar coisas para destruir. Entendeu? E a gente está indo para cada vez mais para o buraco. E o salva-vidas está lá. Acontece que o navio afunda e a pessoa perece. Pereceu por quê, gente? Por causa do pecado? Porque rejeitou a salvação. Entende? Rejeitou o amor de Deus. E aí, quando a gente rejeita o amor de Deus, sabe o que acontece? A ira de Deus sobre nós permanece. A ira de Deus sobre nós permanece. Então, né, Jesus veio ao mundo para nos dar vida. Jesus veio ao mundo e quando você crê, né, no Filho de Deus, quando você crê, você também dá testemunho que Deus é verdadeiro. Você dá testemunho e leva a sério aquilo que Deus diz, que Ele vai julgar todo pecado, toda maldade, toda iniquidade nesse mundo. Porque quando você não crê, quando a pessoa rejeita Jesus, ele está chamando Deus de mentiroso, ele não está levando a sério aquilo que Deus diz na sua palavra. Entendeu? Então, quando você ouve o Evangelho, quando você ouve a palavra, quando você ouve que Deus está dando a oportunidade de você poder se reconciliar com Ele, de você poder, né, se reconectar com Deus através do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, você está tendo essa oportunidade. Por isso, quando Jesus fala lá em Lucas capítulo 4, e em Mateus capítulo 4, se não me engano, está dizendo o seguinte: ó, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje é o ano, é o tempo aceitável do Senhor. É isso que Jesus veio. Jesus pegou, fechou o livro e falou: hoje cumpriu-se essas escrituras. Mas lá em Isaías, o texto completo, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Só que Jesus não pregou essa parte, porque é uma parte que ainda vai cumprir a profecia. Porque agora este é o ano aceitável. Entende? É um ano que a porta está aberta. É um ano que a porta está aberta para você entrar. E Jesus diz assim: não, eu sou a porta. Aquele que entrar, né, por mim, sairá e encontrará pastagem. Então, não importa o que você está vivendo, mas Jesus nessa noite, Ele está te dizendo que Ele é a porta. Ele é a porta para você receber vida. Ele é a porta para que o Espírito de Deus você receba vida e vida eterna. Ele é a porta por onde você pode entrar. Ele é a porta por onde você pode sair desse atoleiro que você entrou. E isso você recebe isso pela fé daquilo que Jesus, na obra que Jesus realizou no Calvário.
Então, o plano de Jesus, o plano de salvação, é algo muito mais, é algo que diz respeito, né, à salvação eterna. E esse plano, né, de Deus, o inimigo ele quer frustrar, porque cada um de nós fazemos parte desse projeto de Deus. Eu fico, né, lendo a palavra, eu vejo a respeito da vida, né, de Maria, porque quando ela recebeu aquela visita angelical que veio falar do que ia acontecer, de que Jesus, né, viria, de que dentro dela ela iria, né, gerar, né, pelo Espírito Santo, ela iria conceber pelo Espírito Santo o Salvador do mundo, ela ia cumprir o propósito de Deus, gente. Isso é tremendo, sabe por quê? E quando Deus planejou isso, Ele planejou, e antes da fundação do mundo, Ele olhava e via Maria lá. E ela dizendo, né, quando ela ouve aquele projeto, ela não pensou nos seus projetos, porque ela estava ali, né, desposada de José, né, deve ter pensado, né, agora eu vou casar, vou ter minha família, e aqui de repente aparece, né, o anjo ali, e vem, né, com uma mensagem, e era algo que ela não esperava. Mas ela precisava o quê? Abrir mão dos seus próprios projetos, dos seus próprios planos, para que Deus viesse realizar algo eterno, algo que Ele planejou antes da fundação do mundo. E esse projeto de Deus, esse plano de Deus, ele passa especificamente pela vida de cada um de nós, porque Deus tem um plano de vida para cada um de nós. E Maria, ela pôde dizer, olha, eis-me aqui, Senhor, eis a serva do Senhor aqui, para que se cumpra em mim a vontade de Deus. Né? E aí quando ela vai visitar Isabel, é isso? Que ela chega lá, né? Ela faz aquela oração, que é chamado Cântico, né, de Maria, e ela diz, né, que em todas as gerações me chamarão bendita entre as mulheres. Olha que coisa tremenda, mas ela decidiu, gente. É muito fácil as pessoas ficarem, né, Maria, Maria, mas você precisa fazer o que ela fez. Ela abriu mão dos seus projetos para que Deus pudesse realizar os planos dele na vida dela. Está entendendo? Porque não adianta você ficar Maria, Maria, e você não seguir o exemplo dela. Exemplo de fé e de confiança em Deus. Está entendendo? Então você pode dizer, Senhor, esse aqui, cumpre-me o teu propósito, porque é algo que Deus não planejou de uma hora para outra. Ele fez isso antes da eternidade. Antes de começar tudo, Ele tem um projeto de vida para você. Vemos na palavra de Deus a vida de Abraão, né? Quando Deus pediu o sacrifício de seu filho Isaac, ele foi ao monte Moriá, né? Que era o monte do tempo antes. E quando chegou ali, né? Ele, na hora que ia fazer o sacrifício, Deus enviou um anjo. Não, Abraão, eu sei que você me tem. E porque você me tem, porque você me obedeceu, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, que coisa maravilhosa, gente. Entendeu? Pela obediência do homem, nós fomos abençoados. Por quê? Ele estava falando a respeito de quem? De Jesus. A respeito de quem? Do Cristo, que viria nos resgatar do pecado. Quando Maria, ela disse também sim, ela estava cumprindo aquela promessa, né? Aquele que, da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Sabe, então Deus tem coisas para fazer na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo, né, era um homem da sua época, que falava várias línguas, era um homem extremamente culto, e ele abre mão de todo aquele conhecimento dentro da filosofia, tanto hebraica quanto grega. Ele abre mão de todo aquele conhecimento pela excelência do conhecimento de Cristo, de tal maneira que ele pega todo aquele conhecimento dele e ele faz aqui, ó, eu tenho isso como esterco, eu tenho isso como lixo, mas se você
mais é do que algo fedorento, algo ruim, algo imundo, que vai nos afastar daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E nós estamos abraçados por isso, achando que isso é valor. E Paulo falou, não, isso tudo eu deixo, tenho isso para mim como lixo, como esterco. Está entendendo? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Porque a vida eterna, como eu falei, é que nós criamos em Deus e Ele enviou. E o que acontece, gente? Então, tem todo esse projeto de Deus para a nossa vida. Mas também o inimigo tem o projeto dele para a nossa vida. Que é o quê? Roubar, matar e destruir. Isso que Deus quer fazer na nossa vida. E dentro desse projeto ele tem várias armadilhas, gente. Para te prender, para te tirar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E a palavra do Senhor diz que os planos dele não podem ser confundidos. Não pode ser impedido. Mas muitas vezes nós somos confusos. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E aí nós ficamos andando em círculos, gente. Sabe? E aí você não tem direção. Quando a gente pensa que o mundo está trabalhando em algumas coisas, tem coisas que mexem com a sua identidade. Se você não sabe quem você é, como é que você vai chegar diante de Deus? Com dúvida. Se você tem dúvida de si mesmo. Entendeu? Então ele começa a mexer com a nossa identidade. E aí, o que ele está falando aqui, então existem algumas armadilhas, tem tantas outras, mas eu quero falar sobre 4, mas nós vamos falar sobre 2. Eu quero citar 4 e vamos falar sobre 2. Então, o que acontece? A primeira é a religião. Que a religião, ela nos afasta desse plano de Deus. Porque o plano de Deus, ele não está baseado em religião. Ele está baseado na fé em Jesus. Não é? E quando você vai definir fé, por que você quer? Eu creio porque eu creio. Creio, por isso falei. Isso diz a palavra. Então a religião, ela está baseada em que você faz. Então você tem vários atos. Olha, você não pode comer carne de porco. Né? Aí você fica toda alegre, sua consciência, não posso comer carne de porco. Né? Aí passa a ver aquela carne de porco que é cheirosa, né? Aí você sente aquele cheirinho gostoso, aí ele diz, que delícia, né? Aí chega aquele torresminho, de tão crocante, e aí você, né? Sente ter água na boca, gente. Então é algo que é o quê? Religioso, gente. Porque você faz. Porque está baseado na sua força, está baseado naquilo que você pode fazer. E aí a gente tem o humanismo, o conhecimento filosófico humanista, que isso está dentro do conhecimento do homem. Isso encaixa bem com aquela proposta de Satanás lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, que ele fala, que você vai conhecer o bem e o mal sendo igual a Deus. É receber um conhecimento independente de Deus. E esse conhecimento humanista, ele está centrado na vontade do homem. E não está centrado na vontade de Deus. Vai encaixar naquilo que o apóstolo Paulo fala, lá em Coríntios, no capítulo 2. Ele está falando o seguinte, ele fala, olha, os judeus pedem ensinar. Os gregos pedem sabedoria. Nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está entendendo? Por que ele está querendo dizer isso? Porque o Evangelho é loucura. Porque você recebe pela fé, gente. Entendeu? Você recebe pela fé. Então, o que aconteceu? Tem outras situações que podem confundir, como por exemplo, o casamento. Será que você casar com uma pessoa errada, essa pessoa não vai te tirar do plano de Deus? Pense. As riquezas, seu coração está nas riquezas.
pensa, né, em você casar, você precisa pensar numa pessoa que vai te aproximar de Deus, que vai te aproximar, né, de realizar esses planos, o plano dele na sua vida. E que você não vai pensar segundo o curso desse mundo, mas você vai pensar dentro daquilo que Deus quer para a sua vida. E o que Deus quer para a sua vida é algo eterno. Então eu quero citar hoje, falar sobre duas armadilhas. A primeira, a armadilha religiosa, que a gente vê, né, Paulo trabalhando isso aqui em Gálatas. Então, no versículo 1, diz o seguinte: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Então ele usa essa expressão insensato. Em Efésios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte, ó: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Então, a nossa insensatez, a nossa falta de sensibilidade espiritual, faz com que a gente não venha entender a vontade de Deus, porque a gente está focado naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal, naquilo que é terreno, sabe, naquilo que é da terra. E Deus tem chamado para você focar naquilo que é eterno, naquilo que é dos céus. Aleluia. Ele tem chamado você para isso, para você focar naquilo que é eterno. Então você precisa ter essa sensibilidade. Você não pode ser um insensível, porque senão você não vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso gera confusão. E quando você vive uma vida, né? Olha só, os camaradas que mataram Jesus eram os caras mais religiosos da época. Se tornaram o quê? Insensível. Não perceberam o tempo da sua visitação. Eles não entenderam que Deus estava visitando eles. Mas eles estavam, olha aqui, ó, moldados pela religião, e só conseguiam enxergar daquela forma. Por isso eles mataram o autor da vida. Mas a morte não pôde deter, porque ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, para que nós fôssemos justificados pelo poder do seu sangue, e através do seu sacrifício nós recebemos vida em Cristo Jesus. Então, gente, o que acontece? Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Outra palavra que a gente vê aqui, ó, ele fala assim, ó: quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Então, essa palavra fascínio é mesmo que feitiço. Quem vos enfeitiçou? Porque estavam chegando o quê? Judeus, né? Que serviam o judaísmo e entravam no meio das igrejas que Paulo fundava, que não eram, né, de origem judia, de origem gentílica, e começavam a dizer, chegavam tudo cheio de pompa: nós somos judeus, nós somos filhos de Abraão, nós não comemos carne. E o que acontece? Nós somos circuncidados ao 8º dia. E se vocês não cumprirem as leis do judaísmo, vocês não vão ser salvos. E aí Paulo falou: quê? Se alguém vier entre vós, mesmo que seja um de nós, pregar um outro evangelho que não seja esse, seja anátema, seja maldito. Porque isso estava transtornando a igreja dos Gálatas. Isso estava gerando confusão. E as pessoas não estavam, né, desenvolvendo os projetos de Deus, as pessoas não estavam desenvolvendo o plano de Deus. E isso é muito sério. Porque eles chegavam cheios de culpa, né? Judeu, bonito, né? Andava se achando. E isso estava trazendo transtorno. E muitas vezes a religião faz isso. Porque a religião está baseada naquilo que você faz, não naquilo que você quer, não na obra que Jesus realizou no Calvário. Então, continuando, o apóstolo Paulo continua no versículo 2: só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Ou você tem que fazer alguma coisa para receber o Espírito Santo?
que vence pela fé na pregação que você ouviu acerca de Jesus. É isso que ele estava dizendo. Olha, e ele continua: sois vós tão insensatos, que começaram pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Ou seja, ele está dizendo, acabei pelo seu próprio esforço. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, fala pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Então o que Paulo estava dizendo? Olha, Deus fez obras tremendas, Deus curou, Deus operou, Deus te libertou, e aí chega esses camaradas, né, com essas coisas, dizendo que vocês precisam fazer, sendo que Deus já começou a fazer a obra em vocês. E é isso que o inimigo usa, que a gente acaba não valorizando aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque a gente fica, né, seduzido, enfeitiçado, olhando para as coisas, saindo do propósito, do plano que Deus tem para a vida de cada um de nós. Você fica olhando e você acaba sendo seduzido por isso. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles lá no paraíso, eles eram felizes, eles eram perfeitos, né? Eles conheciam tudo, Deus deu tudo para eles, e eles acreditaram numa mentira. E era o que estava acontecendo com a igreja dos Gálatas. E por isso Paulo vai usando umas palavras, né, pesadas, para que isso despertasse neles o entendimento, para que eles voltassem a serem sensatos. E aí, em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, ó: em quem também vós estáis, em Cristo Jesus, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste o quê? Selado, marcado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o quê? Louvor da sua glória. Então, quando você ouve o Evangelho, quando você crê, né, no Evangelho, quando você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, e você o invoca, porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido, e diz a palavra, está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, a saber, se no teu coração você crê que Deus, né, ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a tua boca você confessar a Ele, você será salvo, porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Aleluia. Por isso que a fé em Jesus, ela não traz confusão, ela traz certeza, ela é a verdade que transforma a tua vida e que transforma o mundo. Aleluia. Graças a Deus. A fé em Jesus é a verdade que vai mudar a tua vida. Deus não quer que nenhum de nós andemos na mentira. E aí, ele diz, ó, penhor da nossa herança, para a redenção da possessão que? Adquirida. Para o quê? Para o louvor da sua glória. Então nós somos marcados, nós somos feitos, sabe o quê? Herdeiros de Deus, pelaquilo que Cristo Jesus ele fez na cruz. Aí você imagina todos esses planetas, todo esse universo, né, que a gente não consegue medir. Isso tudo Deus te fez herdeiro. Né? Em Apocalipse vai dizer que as ruas lá na Nova Jerusalém são ruas de ouro, né? Você vai, aqui as pessoas matam pelo ouro, lá na Nova Jerusalém você pisará em ouro, né? Aqui a gente tem toda aquela poeirada que você precisa estar limpando, e lá você vai ter a poeirinha, vai ser um pozinho de ouro, né? Você limpa e pó de ouro para tudo quanto é lado, né? Porque aqui a gente está brigando por isso, gente. Aí a gente está, né, como diz o apóstolo Paulo, a gente está, sabe, valorizando aqui esse mundo enquanto Deus te fez herdeiro. Né? Já viu quando você fala que fulano de tá lá mendigando, aquele cara tinha tudo, carro, era rico, e agora está na miséria. Sabe assim, é a vida de muitas pessoas que são confundidas,
que não entendem o Evangelho e acabam tendo esse problema vivendo na miséria. E Deus não quer isso, Deus te fez herdeiro. Por isso você não abra mão da sua herança, né? Não abra mão disso, sabe? Por coisas que são fedorentas, que são imundas, que são imundície, que o mundo está oferecendo para você. Entendeu? Então, outra armadilha que o inimigo nos oferece, fala a respeito, sabe? Da gente não entender o que é a primeira aliança e o que é a segunda aliança. Entende? Ou a antiga aliança, ou o Antigo Testamento e a nova aliança, né? E Novo Testamento, ou segunda aliança. Então, a primeira aliança, o que consistia? Consistia o seguinte, olha, eu pequei. Então tinha lá o templo, ou o tabernáculo, né? Então eu ia carregando o meu sacrifício, chegava lá na porta, colocava a minha mão na cabeça da ovelha, ou da cabra, ou do bezerro, e confessava os meus pecados. Aí o sacerdote ia lá, né? Cortava, degolava ele, pegava o sangue e aspergia, né? Em cima do altar, e aí eu voltava os meus pecados perdoados. Aí tinha que cumprir todo aquele ritual. Não comer carne de porco, né? Não tocar nas coisas com corpo de morto, porque senão estava considerado imundo. É isso, né? Quando derramava o sangue, alguém que estava contaminado, se não tocava, assim que era a primeira aliança. Então eles estavam totalmente, né, baseados, eles tinham que fazer. E aí, se você olhar no capítulo 3 de Gálatas, dizendo que, né, as pessoas que não cumpriam isso, eles ficavam debaixo o quê? De maldição, porque toda pessoa que não cumprisse essa lei seria considerada o quê? Maldito, porque estava o quê? Baseado naquilo que você faz. E aí Jesus, né, no tempo, na plenitude do tempo, nascido de mulher, se fez carne, se fez, né, homem e habitou entre nós. E na cruz ele se tornou maldição, ele se tornou maldito, para que eu e você pudéssemos ter vida, como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus se fez maldição, gente, para que os nossos pecados fossem perdoados. Isso é a nova aliança. Na outra aliança tinha que oferecer o sacrifício dos animais. Você imaginou quantos animais você iria sacrificar pelos seus pecados? Já imaginou? Entendeu? Mas em Cristo Jesus somente o sacrifício foi feito. Ele se tornou maldição para que a bênção de Deus chegasse para nós, para que a bênção de Deus chegasse até a sua vida. Jesus se tornou maldição. E quando você crê nisso, né? Crer em Jesus não significa só que Ele morreu pelos nossos pecados, mas significa que Ele morreu e ressuscitou para que eu e você tenhamos uma nova vida. Por isso que diz lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 17, que diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Esse que tudo se fez novo, né? As coisas velhas ficaram para trás. Entendeu? Então o Senhor nos chama para essa novidade de vida que há em Cristo Jesus. Esse é o poder da nova aliança. O poder da nova aliança não consiste em que você mais vive mais, mas quem vive em você é Cristo Jesus. Sabe, então a gente é muito fácil a gente ter um Salvador que morreu por nós na cruz. Todo mundo quer. Mas quando eu creio em Jesus, significa que não só Jesus morreu e ressuscitou, mas que eu também morri juntamente com Ele e ressuscitei com Cristo Jesus para uma nova vida. Para uma nova vida. Esse é o poder da nova aliança. Na antiga aliança você tinha que fazer, você tinha que escolher, você tinha que decidir. Agora você crê que Deus vai operar em você uma mudança na sua vida. Então, a gente pode ir para Ezequiel capítulo 36. Versículo 25 e 28, que vai falar o que consiste essa nova aliança. Olha o que diz essa nova aliança. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de
vossos ídolos. Quem é que vai aspergir água pura sobre nós? Quem? O Senhor. Né? Que vai nos limpar de toda imundície, de toda sujeira, de toda contaminação. E vai, né, nos purificar. De tudo isso é Deus que vai fazer. Continuando. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Então, na nova aliança, quando você crê em Jesus, não é? Ele abre essa ação de Deus na sua vida. Deus começa a fazer isso na sua vida. Ele começa a te lavar, Ele começa a te purificar, Ele começa a te dar, Ele te dá um coração novo, Ele te dá um espírito novo, né? Ele derrama sobre você o Espírito Santo na sua vida, que vai te capacitar a você andar nas leis de Deus. Ele coloca as leis de Deus dentro de você, através do Espírito Santo, gente. Isso é algo maravilhoso. Isso é o poder da nova aliança, que é celebrada que foi confirmada através do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida. E essa é a obra de Deus. Deus não só te salva, mas Ele te dá um novo coração, para te capacitar a você ser uma nova criatura, para arrancar de dentro de você o pecado, para arrancar de dentro de você o mundo, e fazer com que você seja uma nova criatura, transformada pelo poder de Deus. Sabe, isso que Deus está falando, quando você crê no sacrifício de Jesus, quem vai te tirar das drogas é Deus. Quem vai te libertar dos vícios é Deus. Do alcoolismo é Deus. Quem vai transformar é Deus. É Deus que vai fazer. Você só precisa crer, porque a palavra diz, a palavra está no teu coração e na tua boca. Você crê, invoca o nome do Senhor, invoca Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida, entra na minha vida e me transforma, e me muda, e me faz uma nova criatura para a glória de Deus, e me gera como filho de Deus na família de Deus. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. E esse é o plano de Deus. Mas cabe a você decidir. Hoje você que está ouvindo, está crendo. Confesse com a tua boca, assim como Maria fez. Eis aqui a serva do Senhor. Você diz: eis aqui o servo do Senhor. Cumpre em mim, Senhor, o teu propósito eterno. Cumpre em mim, Senhor, o teu plano eterno. Aquilo que o Senhor quer fazer com você. Vamos orar? Por favor. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir com fé. Entende? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, e o ouvir com fé. E eu quero orar nesse momento, para que Deus faça segundo a sua aquilo que você ouviu essa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, nós queremos invocar a Tua presença, nós queremos invocar o Teu santo nome sobre as nossas vidas, sobre as vidas que estão em casa, que estão nos ouvindo, que creram na Tua palavra, que creram no poder do Evangelho, que creram no poder da obra que Jesus realizou no Calvário. Por isso, Senhor, nesse momento eu quero
começa a curar, a libertar vidas que estão presas, vidas que estão acorrentadas, vidas que estão ouvindo aí. Senhor, visita, 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 opera, que a vida eterna toque em cada coração, toque em cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, confiados, Senhor, no teu amor, confiados, Senhor, na tua misericórdia, confiados, meu Deus, na tua bondade. Nós te agradecemos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor. Bendito é o teu nome. 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 Bendizemos o teu nome. Exaltamos o teu nome nessa noite. Agradecemos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pai querido, eu não tenho o que acrescentar. Eu só tenho que agradecer por poder estar aqui. Eu creio que o Espírito Santo falou com todos nós que está aqui nesse lugar, com cada pessoa que está aí no seu lar. Quando o pastor Marte falou agora no final que Deus estava curando, que Deus estava libertando, eu senti no meu coração que Deus está agindo aqui, está agindo aí no seu lar, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para fazer isso. Eu creio que Ele está aqui nos visitando. Eu creio que Ele nos atraiu para cá nessa noite. Eu creio nisso. Eu creio que Ele nos trouxe aqui para nos curar. E eu creio que Ele conectou você aí para te libertar, para te sarar. Eu creio que Ele nos uniu nessa noite para fazer algo na nossa vida. Precisa haver um propósito nisso. Precisa haver um porquê de estarmos reunidos na presença dEle, estarmos aqui reunidos, estarmos conectados. Precisa haver um porquê. Por escutarmos que somos herdeiros, que houve um propósito dEle ter feito algo por nós, dEle nos amar tanto, por ter feito algo por nós. Precisa haver um propósito. Que você possa ter entendido essa palavra nessa noite, mesmo você que está nos visitando pela primeira, pela segunda vez. Eu só posso dizer uma coisa para você: nós somos especiais para Deus. E como o pastor Marte falou, a religião tem tratado a gente, a religiosidade tem nos separado do amor de Deus. E só a palavra que vai nos libertar, e é Jesus que fez esse papel para nos unir ao nosso Pai. Reveja a sua vida, reveja a sua vida na sua casa. Reveja. O que tem nos levado. O pastor Marte falou algo de manhã aqui que me impactou. Ele falou assim: o que tem nos levado para o inferno é a gente estar rejeitando o amor de Deus, é a gente rejeitar o sacrifício da cruz. E é a verdade. Então reveja a sua vida. Cada um de nós que estamos aqui, Deus nos trouxe para ouvir a palavra. Deus falou que nós somos herdeiros de tudo. Reveja seus valores. Reveja. Você tem direito de tudo. E se tem alguém aqui que escutou essa palavra e que Deus tocou no seu coração, e você quer mudar a sua vida e fala assim: Pai, eu entendi que eu preciso do Senhor. Eu não preciso de religião, eu preciso do Senhor. Eu quero entregar minha vida para o Senhor e receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida para o Senhor nessa noite. Eu queria só que você levantasse a tua mão. Eu queria só orar por você. É só isso que eu queria fazer.
tiver alguém aí na sua casa, eu queria só que você tomasse essa decisão nessa noite. E eu queria orar com você. Se tiver alguém aqui nessa noite, eu queria que você levantasse sua mão e tivesse coragem de vir aqui na frente. Eu queria só orar com você. Só isso. Se tem alguém aqui, eu quero que você faça isso. Tenha coragem, porque Deus quer mudar a sua vida. Um dia Deus mudou a minha vida. Eu estava com a minha vida totalmente destruída, desanimado da vida, e Deus me deu uma oportunidade de ter minha vida de volta. Eu pude construir todinha a minha vida, e hoje eu sou uma pessoa realizada, graças a Deus. Se tem alguém aqui, seja corajoso. Se tem alguém em casa, eu tenho certeza que nessa noite Deus está te amparando. Deus está mudando a tua vida. Deus está mudando a tua história. Deus está levando um renovo na sua vida. Pode ter certeza disso. Eu posso não te conhecer, eu posso nunca ter te visto, mas Deus esquadrinha o seu coração. E Deus está mudando o curso da sua vida, porque Ele o ama. Ele conhece você. E Deus está falando com alguém nessa noite. Eu amo você. E a tua história está sendo transformada, porque eu estou te visitando hoje. Eu estou refazendo a sua vida. Os seus medos, eu estou tirando de você nesta hora. E você vai ter prazer em viver, porque você vai viver para mim agora. Deus está dizendo isso para você hoje. O seu sorriso está de volta, no nome de Jesus. Amém, gente? Você crê nisso? Deus está falando com alguém. Eu creio nisso. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite. Obrigado por cada um que está conectado nessa noite. Te louvamos, te engrandecemos, Senhor. Obrigado por tua palavra, que trouxe mudança na minha vida. Te agradecemos, Senhor. Levanta tua mão para o céu, que eu quero te abençoar, porque é assim que a palavra nos ensina. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte a face dele sobre a tua vida e derrame graça e misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde e conceda a você aquilo que você não vai encontrar em mim, que você não vai encontrar nas pessoas, que você não vai encontrar no dinheiro, que você não vai encontrar no mundo, nas coisas, que você só vai encontrar em Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te conceda a paz, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Tenha uma boa semana. Amanhã nós temos as 12 horas de oração aqui na igreja. Se você quiser, passe aqui, tira um tempinho de oração. Vai sempre ter um intercessor aqui. Escolha um lugarzinho, tira um tempinho com Deus, fala com Deus, e você vai ser muito abençoado. Amém? Você que está em casa, que Deus dê uma semana abençoada para você, que Deus possa, assim, encher teu coração e falar ainda mais com você. Tenha uma semana linda, no nome de Jesus. E se você for aqui de Ouro Branco, venha para cá também, tira um tempinho de oração aqui com a gente, no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Ele merece.